A paz do Senhor a todos. É um prazer poder voltar às aulas virtuais do canal da Escola Bíblica Dominical aqui da Assembleia de Deus do bairro Mapim. Nessa ocasião, nós estamos com o tema da lição 8, uma aliança superior. As lições que antecederam vêm trabalhando a temática de Cristo como um sacerdote e um sacerdote que está numa categoria diferente daquelas que estavam os sacerdotes oriundos de Arão e, consequentemente, do serviço sacerdotal ligado à tribo de Levi. A lição de hoje, o tema geral é uma aliança superior. Os objetivos dessa lição são explicar os aspectos da superioridade da nova aliança, salientar a superioridade dessa nova aliança no seu aspecto posicional, funcional e cultural, e também mostrar que a promessa do novo concerto ela tem uma natureza interior e espiritual, mas também é de natureza individual e universal, bem como de natureza relacional. Esses aspectos gerais, eles são os aspectos principais que desenvolvem essa lição de número 8, cujo tema geral é uma aliança superior. O escritor da carta aos Hebreus tinha por objetivo trabalhar com esses irmãos que eram judeus convertidos ao Evangelho de Cristo, ainda muito cedo na história da igreja, e certamente nós temos aqui uma dificuldade desses irmãos judeus que tinham vivido toda a sua tradição étnica, cultural dentro do judaísmo, e agora eles estão dentro de uma fé diferente nos seus aspectos de rito, que são totalmente opostos. O cristianismo não tem aquele ritual que o judaísmo tem historicamente, né? E é uma herança que vem do culto mosaico, desde o estabelecimento lá no deserto, onde o povo de Israel caminhava, e isso acabou impregnando a vida do judaísmo também, ainda que o judaísmo que antecede a vinda de Cristo e que se desenvolve no período posterior do momento em que os filhos de Israel são levados para a Babilônia, uma parte deles vão voltar para Israel e um grande contingente de judeus vai ficar naquele território, vai desenvolver o culto na sinagoga, e aí nós vamos ter um tipo de judaísmo um pouco diferente daquele rito que se fazia no culto mosaico mais antigo, ligado aos rituais sacrificiais do templo, por exemplo. Então, os judeus que viviam esse período que a carta foi escrita eram pessoas que, na sua mentalidade, na sua vivência religiosa anterior, eles estavam impregnados por aquelas questões ligadas aos ritos, ao cumprimento de uma série de normas, e todo esse ritual, guardar datas comemorativas, como as várias festividades que os filhos de Israel guardavam, todo esse aspecto ele acaba ligando a pessoa a um tipo de religiosidade do fazer, a um tipo de religiosidade apegada às questões externas, aparentes. Agora, eles vivendo muito provavelmente em regiões geográficas distantes de Jerusalém, muito provavelmente vivendo no mundo helênico, ou seja, no mundo grego e não no mundo judeu, esses judeus haviam ouvido o Evangelho de Cristo, entenderam que Cristo era o Messias e abraçaram a fé em Jesus Cristo. Com o passar do tempo veio a perseguição. Muito cedo os cristãos enfrentaram perseguição muito severa. Em virtude disso, muitos desses irmãos que outrora viveram no judaísmo e agora estão dentro do cristianismo, eles começam a se lembrar daqueles antigos rudimentos, dos antigos ritos, daquela forma antiga de religião apegada às questões aparentes, apegada às questões visíveis, como, por exemplo, o culto sacrificial, as datas comemorativas, todo o apego que se tinha ao aspecto mosaico daquela vivência anterior no judaísmo, a vida apegada aos rituais ligados ao templo. O escritor aos Hebreus faz referência ainda desse culto que era praticado no templo, fazendo referência aos sacerdotes, Então, o escritor aos Hebreus ele tem essa finalidade de chamar a atenção dos irmãos e, consequentemente, essa mensagem ela contextualizada, ela serve para nós
de que os rudimentos antigos, eles tiveram um objetivo. Como o escritor aos Hebreus, ele começa a sua carta dizendo, né? Antigamente Deus falou a nós pelos profetas, agora Deus falou conosco através do Filho. Então, o escritor aos Hebreus começa a sua epístola, a sua carta, relembrando que foi válido tudo aquilo que aconteceu. Porém, tudo aquilo era sombra daquilo que haveria de acontecer agora. Ou seja, tudo aquilo era apenas um tipo que mostrava o verdadeiro significado do que acontece agora. Era isso que o escritor aos Hebreus estava tentando dizer àqueles irmãos. E agora, exatamente no capítulo 8 da sua carta, ele vai tratar a respeito dessa aliança que o novo concerto trouxe. Nos temas anteriores, que são reflexos dos capítulos anteriores, ou seja, capítulos 7, 6 e 5 de Hebreus, destacou-se o ministério sacerdotal de Cristo, que é superior ao ministério sacerdotal de Arão, dos levitas, né? Destacou-se que o ministério de Cristo ele é superior, porque Cristo é um sacerdote e rei. E nesse capítulo 8, novamente, o escritor dos Hebreus vai tratar desse tema, né? Ou seja, Jesus, ele uniu na sua pessoa aquilo que nenhum sacerdote e nenhum rei do passado pôde fazer. Nenhum sacerdote foi ao mesmo tempo sacerdote e rei. O rei que tentou fazer o ofício sacerdotal, e foram dois, eles foram punidos por isso, né? Nós temos o caso, por exemplo, de Saul, que foi severo, Saul perdeu o reino, né? Deus não se agradou do erro que Saul cometeu. Mas Jesus não, Jesus é diferente. Como o escritor aos Hebreus, fazendo uma referência a um salmo profético, ele destaca que o Senhor Jesus Cristo ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então Jesus não tem ligação com a ordem sacerdotal arônica e tampouco levita. O Senhor Jesus, então, é um sacerdote superior. E ao mesmo tempo que ele é sacerdote, ele é também... O sacerdote tinha por função, só relembrando a função do sacerdote no culto mosaico, o sacerdote tinha a missão de apresentar uma oferta a Deus pelo povo, e na maioria das ocasiões ele fazia a oferta por si mesmo primeiro e depois fazia pelo povo. Então ele levava uma oferta, levava um cordeiro, levava alguma coisa para apresentar diante de Deus em sacrifício por ele e pelo povo. Então o sacerdote ele não tinha condições de apresentar-se a si mesmo como ao mesmo tempo o oficiador e o sacrifício. Nenhum sacerdote ousou fazer isso. Mas Jesus foi diferente, né? Jesus, ele é ao mesmo tempo o sacrifício e ele é o sacerdote. Isso é muito importante nós termos em mente, porque nós estamos aqui falando de uma aliança superior que é resultado exatamente desse ato. Jesus Cristo, ele oferta a si mesmo. Essa oferta de Cristo, ela vai fazer com que haja um novo concerto. O escritor aos Hebreus ele é claro quando ele diz que o sangue foi derramado para selar essa nova aliança. Então o Senhor Jesus Cristo traz uma nova aliança, ele estabelece uma nova aliança, mas o sacrifício foi ele mesmo. E ele é ao mesmo tempo o sacerdote, porque Jesus está oficiando não em um tabernáculo feito por mãos humanas aqui na terra. Como destaca o escritor da lição, Jesus aqui na terra sequer, ou melhor, o escritor mesmo da carta aos Hebreus, né? Capítulo 8, verso 4, ele diz: se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Ou seja, Jesus não seria contado entre os sacerdotes. Ele nunca teve essa intenção, humanamente falando, né? Mas o ofício de Jesus Cristo a respeito daquilo que ele veio fazer foi completo, porque ele é o sacrifício. Jesus é o próprio sacrifício, ele é o sacerdote perfeito. O seu ministério se desenvolve como herança daquilo que vem da ordem de Melquisedeque. Então o Senhor Jesus Cristo, o seu ministério, o seu sacerdócio é exercido num plano
diferente daquele que os sacerdotes faziam, que era aqui na terra. O sacerdote terreno, aquele que estava ministrando no culto judaico, ele era consciente das suas limitações. Ele era consciente de que ele tinha que ofertar esses sacrifícios. Ele era consciente que esses sacrifícios eram temporários e necessários de se repetir. Algo que não acontece com o sacrifício que Cristo fez. Então, o comentador da lição, o pastor José Gonçalves, ele divide a lição em 3 tópicos superiores. O primeiro tópico é um santuário superior. Por que esse santuário superior? Falando a respeito do lugar onde esse sumo sacerdote faz o seu ofício, que é Jesus, não é? Então, ele é superior porque ele está numa dimensão superior. O escritor diz, foi no santuário celestial que Cristo entrou para oficiar como sumo sacerdote em nosso favor. Então, a dimensão de onde Cristo faz o seu ofício é diferente. Não é no santuário terreno, é em um santuário celestial. Portanto, este santuário pertence a uma dimensão superior. Ele é possuidor de uma natureza superior, porque o santuário terreno ele era por natureza temporal, né? Ele não era para toda a eternidade, ele mostrava para Jesus. Se você for observar a disposição das peças lá no santuário, né? No templo, ou mesmo lá onde estava no período em que os filhos de Israel não tinham templo ainda, que se montava ali o tabernáculo, as peças eram dispostas, todas elas apontando para Jesus. Desde o altar de sacrifício, onde imolava-se o cordeiro, o sangue derramado, falando do sacrifício de Cristo na cruz, a pia onde se lavava a mão, falando da lavagem pela palavra, os pães sem fermento, que fala do corpo de Cristo sem pecado, o candelabro que iluminava o corpo de Cristo, falando da iluminação ou da inspiração que o Espírito Santo faria no homem Jesus durante o seu ministério aqui na terra, o altar do incenso falando da intercessão. E aí nós vamos lá em João, nós encontramos o apóstolo João dizendo que Jesus ele é o nosso advogado, que intercede a Deus diante de nós. E uma vez dentro do Santo dos Santos, que era uma repartição dentro do tabernáculo ou do templo, que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, está ali o local onde Deus se manifestava para falar com o povo. Então tudo aquilo apontava para Jesus Cristo. Ora, veja, Jesus veio, ele é o cumprimento de tudo isso. Jesus, então, ele cumpre tudo isso. O sacrifício que era temporal, o sacrifício de Cristo agora é perfeito, não há necessidade de se repetir mais nada. O próprio sacrifício não era suficiente para apagar pecados, ele fazia uma cobertura temporal de pecados. O sacrifício de Jesus perdoa o pecado do ser humano de uma vez por todas. O escritor, por exemplo, o apóstolo João, quando ele escreve, né, uma de suas cartas, a primeira carta de João, por exemplo, ele vai dizer que se nós estamos vivendo com Cristo, a capítulo 1 de João, verso 7, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quer dizer, hoje não há necessidade de um novo sacrifício. O sacrifício de Cristo é completo, é perfeito, por isso ele é de uma natureza superior. E ele é também de uma importância superior, tendo em vista que o autor da lição, por exemplo, ele vai dizer que um certo escritor destaca 3 grandes importâncias do tabernáculo terrestre. A primeira, esse tabernáculo ele propiciava condições necessárias para manter comunhão no relacionamento com Deus. Então, as pessoas procuravam um templo levando o seu sacrifício pelo seu pecado, ou para ofertar um sacrifício pelo filho que nasceu no 8º dia, se fosse um menino, por exemplo, entre outras coisas. Então, aquela vida no templo, ela tinha o objetivo de fazer com que o povo tivesse um relacionamento com Deus. Agora perceba, nós estamos falando aqui de ocasiões, de momentos, não é? No tabernáculo celestial, essa condição ela é plenamente satisfeita, porque o Senhor Jesus Cristo nos propicia uma comunhão completa e constante. Em segundo lugar, era importante o tabernáculo porque ele garantia a presença de Deus no meio do povo, Deus se manifestava ali. No tabernáculo celeste, a presença de Deus ela é plena,
ela não é ocasional, ela não é circunstancial. O Senhor Jesus Cristo, ele propicia aos seus servos que a presença do Espírito Santo esteja sempre conosco, de forma que não há essa preocupação em estar tendo comunhão com Deus em momentos circunstanciais. Paulo, escrevendo uma de suas cartas, ele diz: orai sem cessar. Por que orai sem cessar? Porque nós estamos de contínuo diante de Deus. O templo não é um lugar onde eu vou, o templo é o lugar onde Jesus está, que é nosso, que é o nosso corpo. O Paulo escreveu sobre isso. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, nesta nova aliança, onde Jesus é o sacerdote e é uma aliança superior, ele vive em nós. Naquele tabernáculo do culto mosaico, Deus se manifestava em ocasiões. Nesta nova aliança, onde Jesus é o sacerdote que está ministrando em nós, a plenitude de Deus em nossa vida ela é constante. Em terceiro lugar, o tabernáculo falava e revelava a perfeição e a harmonia do caráter do Senhor. Isso era visto na arquitetura do tabernáculo, ou que fosse do templo posteriormente, que Salomão construiu, não é? As gradações em metais, os materiais que foram utilizados, os graus de santidade exigidos no átrio, porque o átrio era dividido, né? A pessoa, por exemplo, o indivíduo gentio, ele não podia estar no mesmo lugar do judeu. Ele precisava fazer o sacrifício antes para que, uma vez aceito seu sacrifício diante de Deus, ele pudesse fazer parte do átrio onde estavam as pessoas que faziam parte daquela aliança. Então, existia um grau de santidade. O sacerdote ele tinha um limite, o sumo sacerdote ele ia até o final, né? Até o santo dos santos. Isso falava de grau de santidade. Lugar santo, santo dos santos, o átrio dos gentios e por aí vai. Mas isso tudo era apenas uma sombra. Isso mostrava e indicava de que haveria um lugar e haveria uma condição tal onde não haveria essa separação. Porque todas as pessoas que entram neste novo concerto trazido por Jesus Cristo, elas estão aptas a viver na presença de Deus. Não pela condição do sacrifício que essas pessoas apresentaram diante de Deus. Não por aquilo que essas pessoas fazem diante de Deus, mas por aquilo que o sacrifício de Cristo fez por elas. Por isso é uma aliança superior. Cristo fez por nós. Jesus nos tornou com condições de viver na presença de Deus. E o Espírito Santo em nós, ele age como um selo, fazendo com que Deus possa identificar todos aqueles que são seus dentro dessa nova aliança. Então, o sacrifício de Cristo é superior, o sacerdócio de Cristo é superior e, consequentemente, esta aliança que Cristo trouxe, que é a nova aliança, a aliança da graça de Deus, ela é superior. Ele é também um ministério superior, no seu aspecto posicional. O autor ele mostra através de seus argumentos, isso é o autor da carta aos Hebreus, né? Que Jesus de fato deve ser visto como um verdadeiro sumo sacerdote e rei. Nós já falamos sobre isso aqui. Só houveram dois, que foi Saul e Uzias, e foram rejeitados. Jesus é o único sumo sacerdote e rei que cumpriu as exigências da profecia bíblica descrita no Salmo 110, verso 4. Por ser de uma ordem superior à ordem de Melquisedeque, ele não está sujeito às exigências do sistema levítico. Por ser sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele também não está limitado a um tabernáculo terreno. O seu santuário, onde ele oficiou, é divino, além de maior e melhor em dois outros aspectos, que é o aspecto funcional e o aspecto de culto, que é o aspecto cultual. No aspecto funcional, há duas coisas que diferenciam o sacerdote de Cristo com aquele antigo pacto do Antigo Testamento, que foi através da aliança que Deus fez e deu lá para os filhos de Israel, onde Moisés foi o mediador. Jesus, ele mesmo se deu em sacrifício, nós já falamos sobre isso aqui. E este, ao contrário do sacrifício levítico, ele não repete mais. Ele foi efetuado de uma vez por todas. Ele é suficiente para salvar todos aqueles que se aproximam dele pela fé. Cristo, portanto, não está mais oferecendo sacrifício no céu de forma repetida, como faziam os sacerdotes levitas. Agora, ele intercede por todos os que o invocam. Então, olha que coisa interessante. Ele tanto se deu como sacrifício, como ele agora é aquele que garante
que o arrependimento do coração humano seja ouvido diante de Deus. Ele intercede por nós diante de Deus. E no aspecto cultural, essa atividade sacerdotal de Jesus Cristo, juntamente com as demais funções exercidas pelos sacerdotes que estavam ligadas àquele culto, nesse aspecto o sacerdote de Cristo era e é superior, porque a sua atividade cultual ela é em tudo superior, tendo em vista ser realizada no âmbito do santuário celestial. E o terceiro tópico macro dessa lição, já partindo para o final da lição, esta aliança ela tem também uma promessa superior. Vejamos, ela é de natureza interior e espiritual. Interessante que quando a gente olha para a antiga aliança, nós vamos encontrar pedra, nós vamos encontrar o culto no templo ou mesmo lá no tabernáculo, com todas aquelas peças, todos aqueles ritos, tinha várias cores para identificar na porta da entrada do tabernáculo, cor azul, falando dos aspectos exteriores do tabernáculo. Aquilo era feito de ouro, madeira de acácia, tinha o pão, ali nós tínhamos o candelabro com fogo que ficava aceso, enfim. Todo o aspecto da antiga aliança ele é majoritariamente exterior. Ele tinha um apontamento exterior, era o sacrifício feito, apresentado para buscar um retorno espiritual. Na nova aliança, nessa aliança de Cristo, que é uma aliança superior, ela é de natureza interior espiritual. Jesus mesmo disse que não são as coisas externas que contaminam o homem, mas é aquilo que sai de dentro do homem. Portanto, a mudança que Cristo faz na vida do ser humano, ela é de dentro para fora. Por isso ela é interior e ela é espiritual, mas ela é também individual e universal. Perceba que a antiga aliança ela estava circunscrita aos filhos de Israel majoritariamente. Pela fé, qualquer pessoa podia se aproximar de Deus, mas Deus escolhe os filhos de Israel para que eles fossem uma nação sacerdotal. Então ela era qual era a natureza do antigo pacto? Era específica, ela tinha um objetivo primário que era alcançar os filhos de Israel, para que eles fossem então uma nação sacerdotal. A aliança de Cristo ela é superior porque a sua natureza ela é individual e universal. Qualquer pessoa que se arrepender dos seus pecados, que crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, que recebê-lo como Salvador, essa pessoa vai fazer parte da nova aliança, porque ela não é uma aliança feita com um grupo, ela é uma aliança feita com o ser humano, aquele que crê. E se ela não é feita com uma nação, com uma raça, com uma descendência de alguém, ela é, portanto, universal. Ela alcança todo aquele que crê. E ela é também de natureza relacional. Ou seja, veja o que diz no verso 12. Serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. A nova aliança, que é a aliança superior de Cristo, é um concerto de misericórdia, de graça e de perdão. Isso é totalmente de uma importância muito superior àquilo que estava na antiga aliança. Houve uma interpretação equivocada dos filhos de Israel ao longo dos anos, porque eles se apegaram às questões exteriores do antigo pacto. Guardar datas, os ritos que eram efetuados e por aí vai. Os judeus, especialmente quem está dentro do culto judaico, se apegou a isso, com as questões externas. Veja que a aliança de Cristo, que é a graça de Deus para conosco, ela não tem absolutamente nada primariamente ligado a isso. A nova aliança é um conceito de misericórdia, de perdão, de graça, ou seja, de algo que eu não mereço e mesmo assim Deus fez por mim. Por isso ela é de uma natureza relacional. Certo autor destaca que o antigo sistema ele separava a religião da vida. O homem podia ser cerimonialmente correto, mas perverso no coração. Ou reto no coração, mas não fazia cerimônia corretamente. Hoje não. Na nova aliança, em vez de uma recordação de pecados todos os anos,
como na antiga aliança, Deus não mais se lembra dos pecados do seu povo. Isso é de suma importância. E eu vou terminando aqui a nossa meditação sobre essa lição, destacando aquilo que Orton Weil, ele coloca em evidência em um livro que escreveu sobre a carta aos Hebreus, falando da superioridade da nova aliança em relação à antiga. A primeira coisa que ele fala, a primeira aliança era falha, a nova aliança ela é perfeita. A primeira era temporária, feita com vistas a outro que havia de vir, ela apontava para Jesus. A segunda aliança, que é a aliança de Cristo, que é a aliança superior, ela é a expressão final e duradoura da graça de Deus. Segundo, a aliança antiga era e tratava com os homens coletivamente. Eram os filhos de Israel, a nação de Israel. Mesmo que essa relação ela tivesse o aspecto de fé, era um tratamento coletivo. A aliança de Cristo para com o ser humano, através do seu sacrifício na cruz, ela trata com o indivíduo. Ela se fundamenta na promessa feita a Abraão como indivíduos. Todo aquele que crê, é filho de Abraão pela fé, ele crê. Então, ou seja, não é coletivo, é uma ação individual. A aliança anterior, ela se relacionava às coisas materiais. Baseava-se em promessas seculares. Devia haver uma herança material, que era a terra de Canaã. O Senhor entregaria os inimigos do povo, daquele povo, nas suas mãos. Enfim, Deus havia prometido uma terra, um lugar. A nova aliança não, ela não é material, ela não é daqui, ela é espiritual, pois as coisas materiais elas não podem satisfazer a alma do ser humano. Quarto lugar, a aliança mosaica ela estabeleceu um padrão, uma regra de vida, mas ela não podia dar o poder nem a disposição para obedecer aos mandamentos que Deus impunha ao seu povo. Por isso era tão difícil alguém conseguir cumprir a lei. A lei era excelente, é como diz Paulo, boa, santa, justa, mas havia dificuldade para se conseguir obedecer. Pela nova aliança, a lei de Deus ela é escrita interiormente no coração do homem. Assim, não apenas ilumina a mente com a possibilidade de conhecer a Deus, mas proporciona disposição para obedecê-lo. Quinto lugar, a antiga aliança ela não podia, com suas ofertas contínuas, remover o pecado. Na nova aliança, Cristo ele manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo todo o pecado. E sexto, a antiga aliança se limitava aos filhos de Abraão segundo a carne. A nova aliança ela é universal em seu escopo e no seu alcance. Muito obrigado. Espero que você possa ser enriquecido e abençoado com esse breve comentário da lição. E na lição 8, faça um bom proveito, procure a sua igreja, vá à escola bíblica dominical, estude a sua lição e Deus vai abençoar a sua vida ainda mais. Muito obrigado, Deus abençoe.